Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais um dia na presença do Senhor para cultuarmos juntos, para glorificarmos o nome do Senhor juntos, para ouvirmos a voz do Senhor. A gente sempre diz que, e é uma verdade absoluta, ouvir a voz do Senhor é muito bom, ouvir a voz do Senhor é reconfortante, Ele revigora as nossas forças, revigora o nosso ânimo, renova as nossas esperanças, renova a nossa motivação, e é muito bom compartilhar a palavra do Senhor com você nesta noite. Espero que todos estejam bem, firmes na presença do Senhor. Espero que todos estejam com saúde, vocês, todos os seus familiares, e que Deus possa falar poderosamente aos nossos corações nesta noite, através da palavra que nós vamos ministrar. Eu preparei uma palavra nesta noite e ela é muito como se fosse uma continuação da última palavra que eu ministrei, que eu falava sobre o profeta Abacuque, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Ageu, do seu livro, e ele é, uma continuação. O profeta Ageu, ele estava ali vivendo que o período de concretização, de realização da promessa, da palavra ministrada pelo profeta Abacuque. Lembra que eu falei? Até eu terminei a pregação dizendo que a promessa do Senhor demorou para se cumprir por volta de 80 anos. 80 anos, porque Abacuque ele profetizou, e quando ele profetizou sobre a queda de Jerusalém, ainda durou 10 anos o reinado do último rei de Jerusalém, e aí veio o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu e levou o povo cativo. E o povo cativo ficou 70 anos no cativeiro. E aí a resposta que Deus tinha dado para Abacuque lá atrás se realiza aqui com o profeta Ageu. E eu queria ler com os irmãos então o livro do profeta Ageu, capítulo 2, que tem como título A Glória do Segundo Templo. E se você puder abrir a sua Bíblia aí comigo, para que você possa acompanhar, eu vou dar um tempinho para que você abra a sua Bíblia, então, no livro do profeta Ageu, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Grifa aí na tua Bíblia, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais.
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um culto, por mais este momento na tua presença, ó Pai amado, por mais este culto online que o Senhor nos proporciona. Pai, fala conosco através da tua palavra, fala com cada ouvinte, fala com cada um que está acompanhando, ó Pai amado. Renova as nossas forças, renova as nossas esperanças e que a tua palavra seja frutífera em nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. O que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que muitas vezes neste pequeno trecho da Bíblia que nós lemos, o profeta Ageu diz, ele repete sempre uma frase muito forte: diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E quando assim diz o Senhor dos Exércitos, assim se cumpre a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. E no momento de Deus, o que nós temos que entender nas nossas vidas, irmãos, é que existe o nosso momento, existe o momento que nós achamos ser o momento certo e existe o momento certo de Deus. E este momento certo de Deus, ele não falha. Ele não falha. Pode acontecer o que acontecer. Quando o Senhor dos Exércitos diz, acontece. Quando o Senhor dos Exércitos, ele diz, acontece. E nós vemos então, só para a gente ficar situado no que estava acontecendo, né? Então nós vemos que o profeta Ageu, como eu disse ali no comecinho, ele estava vivendo a profecia que foi dita pelo profeta Abacuque anos atrás. Ele provavelmente também viveu no exílio, ele também foi um exilado. E a Bíblia diz que, se a gente começar desde ali do comecinho do livro, nós vamos ver que foi no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu. E nós vemos que este segundo ano do rei Dário já fazia algum tempo que o povo havia retornado para Jerusalém. Já fazia algum tempo que eles estavam de volta na sua terra natal, e aí nós temos aquele relato de que o povo que retornou, assim como foi a palavra ministrada na última quarta-feira pelo pastor Marcelo, do Salmo 126, que o povo ele voltou alegre, né? Que o povo ele voltou feliz, né? Que o povo ele voltou regozijando, e não poderia ser diferente, né? Depois de tanto tempo exilado numa terra estranha, Deus ali, né? Realizando, né, concretizando a sua promessa e fazendo com que aquele povo retornasse. E no primeiro momento aquele povo retorna, né, jubilante, retorna cheio de energia, né, cheio de planos, cheio de
de novas perspectivas, que agora a vida vai ser diferente. E a Bíblia diz que eles, aquele povo que retorna, eles lançam os alicerces para reconstruir o templo que outrora havia sido destruído, o templo de Salomão. E a Bíblia diz que eles retornam e começam e lançam os alicerces, mas aí começa a vir as dificuldades, começam a vir as lutas, começam a vir as provas, começam a vir os questionamentos. Já parou para pensar que mesmo antes de ir para a Babilônia, como cativos, talvez eles tivessem as suas dúvidas, os seus questionamentos e tudo mais, porque isso estava acontecendo. Quando eles foram, talvez eles continuaram com essas dúvidas, com esses questionamentos, e por que isso estava acontecendo. Aí eles retornam, e retornam com toda a alegria, euforia e disposição para reconstruir a terra que outrora tinha sido totalmente destruída, o templo que outrora tinha sido totalmente destruído. E eles até começam a reconstrução desse templo, lançando, os alicerces do novo templo. Mas aí, em pouco tempo, surgem as dificuldades. E a Bíblia diz que eles param a reconstrução do templo e cada um vai olhar ou cuidar do seu próprio interesse, da sua própria casa, e eles abandonam a reconstrução do templo, eles abandonam o sonho, eles abandonam aquela primeira euforia, eles abandonam a primeira disposição, o ânimo, perde-se tudo e cada um vai cuidar da sua casa, esquecem que tudo que estava acontecendo, ou tudo que aconteceu e estava acontecendo, era propósito de Deus, era plano de Deus, era da vontade de Deus que assim se cumprisse. E eles desanimam e cada um vai cuidar daquilo que é seu e abandonam a obra do Senhor. E aí o profeta Ageu, depois de 16, 18 anos já de abandono dos alicerces da casa do Senhor, ele se levanta para dizer para o povo: olha, vocês voltaram e começaram a reconstrução do templo, mas agora abandonaram e está cada um preocupado com a sua casa, com as suas coisas. E será que vocês não estão vendo tudo o que está acontecendo? Porque olha o que diz, o versículo 9 do capítulo 1, diz assim: esperaste muito, e eis que veio ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor: por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca, então, sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Um pouquinho antes ele diz, tem semeados muito e recolhido pouco. Comeis, mas não se fartam, bebeis, mas não se saciam, vestir, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para colocá-lo, para pô-lo num saquetel furado. Ou seja, eles abandonaram a obra que eles recomeçaram com tanta alegria, com tanta energia, mas
as dificuldades, porque eles voltaram para uma terra arrasada. Eles voltaram para uma terra que eles iam ter que trabalhar muito para que ela voltasse a ser produtiva. Mas eles voltaram também para glorificar e exaltar o nome do Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Porque quando o Senhor dos exércitos diz, a palavra dele se cumpre. E a palavra estava se cumprindo na vida daquele povo, mas aquele povo, mais uma vez, olhou para as dificuldades, olhou para as provas, olhou para as lutas, abandonaram a reconstrução da casa do Senhor, abandonaram a reconstrução da casa do Senhor, abandonaram aquilo que com tanta energia eles tinham começado, e aí eles voltaram os seus esforços, mas para algo que sem Deus não daria resultado. Eles voltaram os seus esforços, para aquilo que eles necessitavam, para aquilo que eles necessitavam produzir, necessitavam comer, necessitavam beber, mas todo esse esforço sem Deus era inútil, porque Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E aí então o profeta Ageu, ele primeiro, se nós fôssemos, segundo os estudos que as pessoas fazem, que os estudiosos fazem, o livro do profeta Ageu, ele pode ser separado em 3 partes. A primeira parte, no capítulo 1, que vai do verso 1 até o verso 11. Que diz que é o chamado, que é a mensagem do profeta Ageu. Olha, vocês voltaram para reconstruir o templo e reconstruir as suas vidas. Vocês começaram a reconstruir o templo e não terminaram. E agora estão tentando reconstruir as suas vidas e também não conseguem. Então, vamos parar tudo e vamos voltar àquilo que era necessário fazer? A segunda parte da mensagem, nós vemos que é o profeta falando daquilo que ele pode, que Deus pode fazer, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. E foi a parte em que nós lemos, aonde o profeta Ageu, vendo que a situação econômica do rei da Pérsia, ele começava a melhorar, ele viu que era o momento certo para chamar aquele povo e dizer, olha, é tempo de recomeçar aquilo que foi parado. É tempo de recomeçar aquilo que foi parado. Independentemente das dificuldades, independentemente das lutas, independentemente das adversidades. É tempo de recomeçar aquilo que foi parado. E ele não só dizia para recomeçar aquilo que foi parado, porque era algo necessário fazer, mas ele também dizia que fazendo isto, o povo teria de volta a alegria do Senhor. O povo teria de volta a alegria de ver a glória do Senhor manifestada no seu meio. O povo teria de volta a presença do Senhor no seu meio. E eles se regozijariam com estas coisas. E ele, dizendo todas estas coisas, ele sabia que o templo não seria o mesmo em termos de aparência física.
em termos dos materiais que foram utilizados no primeiro templo para o segundo templo. E ele já antevendo estas coisas, a Bíblia diz que ele diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E ele diz: e como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Olha só, o próprio profeta Ageu, ele sabia que a situação não seria fácil. Então ele diz: olha, quem viu a primeira casa e está vendo essa agora? A primeira era muito mais bonita. A primeira era muito mais adornada. A primeira era muito mais aconchegante. A primeira era muito melhor. Mas, ser forte. Zorobabel, que era o governador de Jerusalém. Diz o Senhor: ser forte. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. Josué, filho de Josadaque, ser forte, diz o Senhor. O Senhor diz aos nossos corações hoje: ser forte, ser forte, ser forte, porque eu ainda tenho promessa na tua vida. Ser forte, não desanime, não olhe para trás, olhe para frente, para o alvo. Nosso alvo é Jesus, aleluia. E aí ele direcionou a sua palavra a Zorobabel, que era o governador, que não era rei, era governador, e a Josué, que era o sacerdote, dizendo assim: se vocês dois forem fortes, o povo será forte. Se vocês que representam a política e que representam a Deus serem fortes, o povo será forte. Meu irmão, minha irmã, nós representamos, nós carregamos o Espírito de Deus em nossos corações. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Quando você somos fortes, aqueles que estão à nossa volta são fortes. Porque eles veem a nossa fé, eles veem o nosso esforço, eles veem a nossa confiança, eles veem a nossa esperança e ficam fortes também. Então, quando você está forte, sua casa está forte. Quando você está de pé diante da presença do Senhor, a tua casa está ali de pé diante da presença do Senhor. Não desanime, meu irmão. Assim diz o Senhor dos exércitos: ser forte, aleluia. Ser forte. Não desanime, porque Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na tua vida. Deus vai honrar aquilo que Ele falou a teu respeito, falou a meu respeito. E aí, então ele dizendo estas coisas para Zorobabel e para Josué, para que eles fossem fortes, porque se eles se mostrassem fortes, o povo também da terra seria forte. E trabalhai, porque eu sou convosco. Você achou que Deus te abandonou? E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Quantas vezes nós pensamos que Deus nos abandonou? Quantas vezes nós pensamos: não, Deus realmente não me ama. Não, não, eu tenho certeza que Deus esqueceu de mim. Quantas vezes você já não pensou isso? Deus esqueceu de mim. Esse é, algumas vezes, o meu pensamento, o teu pensamento.
Mas a palavra do Senhor, você crê na palavra do Senhor? Você crê que a palavra do Senhor é Deus falando contigo? Então, se é Deus falando contigo, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. O Espírito Santo do Senhor habita no meio de nós, não temais. E aí, o profeta aqui, sendo usado por Deus, faz menção lá da época do Egito. Desde quando saíram do Egito, ele tinha feito uma aliança, desde quando saíram do Egito. E até hoje, até esse momento aqui, no ano de 520 antes de Cristo, foi quando o profeta Ageu começou a profetizar, e ele profetizou somente durante 4 meses. E se você quer, é um dos livros que a gente consegue, mais antigos, que a gente consegue ter as datas. E a Bíblia diz que, os estudiosos dizem, de acordo com o que foi escrito, segundo ano do rei Dário, 6º mês, é que ele profetizou de 29 de agosto a 18 de dezembro de 520 antes de Cristo. A promessa de Deus nas nossas vidas, ela tem dia, hora, ano, minuto marcado para acontecer. E ela vai acontecer. Por isso, não temais. Deus te chamou. Deus te escolheu. Aqui, falando para o povo, desde o Egito, desde aquele povo que saiu do Egito até hoje, eu continuo habitando no meio de vós. Se fosse nos dias de hoje, Deus falaria assim, escreveria a Bíblia assim: desde o início da pandemia, eu continuo habitando no meio de vós. Não tenha medo. Ser forte. Porque ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você crê que do nada Deus pode fazer tudo? O pastor Marcelo falou na quarta-feira sobre recomeço. E se teve um povo que teve muitos recomeços, foi o povo de Israel. Se nós olharmos lá atrás, lá em Gênesis, nós vamos ver que Abraão, ele saiu da sua terra e do meio da sua parentela para ir para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. Ele tinha 75 anos. 75 anos de idade. Com 75 anos você sairia de algum lugar para ir para um lugar, do seu lugar, Você sairia do seu lugar aí, do seu lugar de conforto, para ir para um lugar que você não sabe qual é? Não. Era um recomeço para Abraão, porque ele ouviu a voz de Deus. E depois, Jacó tem os seus filhos, tem José, tem toda aquela história que envolve a vida de José, que é vendido e tal, e você sabe da história, e vai parar lá no Egito e se torna o segundo na terra do Egito.
E aí houve fome na terra, e quem que vai para o Egito? Israel, Jacó, né? Israel com a sua família, um recomeço no Egito. Mas Egito não era a terra deles. Eles tinham promessa de Deus que eles sairiam do Egito, e aí Deus levanta Moisés para que eles saiam do Egito e entrem na terra prometida, um novo recomeço. Aí depois veio a queda de Israel e a queda de Jerusalém, e depois da queda dessas duas cidades, o retorno dos cativos, um novo recomeço. E nós estamos aqui neste novo recomeço, lendo que no primeiro momento o povo desanimou. Ele até veio com vontade, veio com força, veio com ânimo, veio com uma disposição, mas as dificuldades, as lutas, as provas fizeram com que eles desistissem em pouco tempo. Mas aí a palavra de Deus continuava válida, e não continuava válida desde agora, era válida desde ali do Egito. Continuava válida. A palavra do Senhor sobre as nossas vidas continua válida. Não foi anulada por conta da pandemia, não foi anulada por conta do desemprego, não foi anulada por conta do confinamento, da quarentena, não foi anulada por causa de nada destas coisas. De nada destas coisas. Não foi anulada. A palavra do Senhor continua válida na minha e na tua vida. Então glorifica o nome do Senhor, aleluia, porque assim diz o Senhor: não tema, ser forte, porque você sendo forte, o seu irmão do seu lado vai ser forte também, e o nome do Senhor será glorificado, e nós sairemos deste período que pode ser um período de desânimo, um período de falta de esperança, um período onde a nossa fé está abalada. Mas a palavra do Senhor para o teu coração nesta noite é: ser forte, eu continuo sendo seu Deus. Ele continua sendo o nosso Deus. Ele continua sendo o nosso Deus. Ele não te abandonou. Ele não te esqueceu. A promessa que Ele te fez, você pode ter dúvida, eu posso ter dúvida, eu posso duvidar sobre aquilo que Deus falou para a minha vida. Eu falo: meu Deus, será que isso aí realmente vai se cumprir? Será que vai se tornar realidade um dia? Eu posso ter dúvida, mas Deus não tem. Ele não tem. Você pode ter dúvida, mas Deus não tem. Aquele povo poderia estar com dúvida, mas Deus, ele foi lá atrás, falou: desde o Egito eu estou cuidando de vocês, e por que vocês vão desanimar agora? Continue, retomem a reconstrução, e vocês verão que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, aleluia. Será maior do que a da primeira. Tá difícil? Tá difícil. Nós não podemos ser hipócritas, não podemos querer tapar o sol com a peneira. Nós nunca vivemos uma situação parecida com isso. Nós nunca vivemos algo parecido com isso. É desafiador, é muitas vezes incerto. A economia, incerto os empregos, incerto os preços dos alimentos, tudo isso é incerto. Mas o que é certo? Que o Senhor é conosco, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos abençoe. Então, meu irmão, minha irmã, se o desânimo espiritual está batendo na tua porta, leia o livro de Ageu. Se o desânimo espiritual
está querendo tomar conta da tua vida, leia o livro de Ageu e veja que aquele povo, ele se colocou novamente na posição que Deus tinha chamado, na posição que Deus queria. Eles retomaram a construção do templo, eles retomaram aquilo que outrora haviam abandonado, e eles viram que a glória do Senhor foi maior na última do que na primeira. Por quê? Porque era a palavra de Deus se cumprindo. Era a palavra de Deus se cumprindo. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos sentindo a presença do Senhor, a palavra do Senhor, ela fala aos nossos corações de uma maneira sobrenatural, e nós renovamos a nossa esperança, renovamos a nossa fé, e a palavra do Senhor, as promessas do Senhor vão se cumprindo nas nossas vidas de uma maneira sobrenatural muitas vezes. Você crê nisso? Você crê que Deus, ele não te abandonou? Você crê que Deus, ele não se esqueceu de você? Deus não te colocou, sempre que está chegando a sua vez, vai para o final da fila de novo? Você crê nisso? Então, glorifique o nome do Senhor. Sê forte, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco. Trabalhai a vossa fé, trabalhai a vossa oração, trabalhai a sua comunhão com Deus, leia a palavra do Senhor, medite, ore, busque. Deus vai renovar as nossas forças, Deus vai renovar a nossa esperança. E por que eu estou trazendo talvez esta palavra? Porque aparentemente, né, irmãos, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas aparentemente as coisas aqui no Brasil começam a melhorar em relação à pandemia, né? Eu fui trabalhar na terça, peguei trânsito. Fui trabalhar na quinta, peguei trânsito. Aparentemente o trânsito ele já voltou ao normal, né? Aparentemente o trânsito já está normal. Os outros dias eu trabalhei daqui de casa. Mas nós vemos que a curva de contágio está diminuindo. Graças a Deus o número de mortos também parece que está diminuindo. Então parece que nós vamos entrar numa retomada, né? Ainda, é claro que, né, vagarosa, lenta, mas da nossa vida normal, ou como muitos gostam de falar, novo normal. E quando nós voltarmos para esse novo normal, nós vamos ter os nossos cultos fisicamente, a igreja vai abrir novamente, e nós gostaríamos de ver você firme e forte na presença do Senhor. Firme e forte na presença do Senhor. Então, sê forte, diz o Senhor, porque eu sou convosco. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Se você crê nisso, glorifique o nome do Senhor. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa, tua família, tua saúde, e que muito em breve possamos estar juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deus abençoe.